Evangelho de Lucas, capítulo 7, vamos ler a partir do verso 36. Lucas 7, o incomparável amor de Jesus. Vamos conversar sobre isso hoje. Sobre esse amor que nos constrange, que nos abraça, que nos acolhe, que nos transforma, que honra as nossas vidas por graça e misericórdia, esse amor maravilhoso que traz cura profunda para a alma. Esta mulher, cuja história está registrada neste texto, teve a sua vida totalmente transformada por esse Deus que a amou profundamente. Lucas 7, diz assim, verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais se perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Amados, esta mulher, ela conheceu a Jesus no meio de uma geração hostil, maligna, de uma religiosidade pesada, fria, hipócrita. Jesus, ao descrever essa geração, contou como que uma história. E nos versículos anteriores, ele chegou a dizer para os seus discípulos, para alguns fariseus, ali estavam discípulos de João, ele chegou a dizer para aqueles homens todos: como eu posso definir essa geração? Essa geração é como crianças que estão na praça, gritando umas para as outras. Nós tocamos harpa e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentos e vocês não choraram. Jesus aqui estava se referindo a uma falta de empatia, de identificação, de uma geração que era capaz de tripudiar sobre o sofrimento humano, inclusive religiosos fariseus. Jesus estava dizendo que a sua geração era capaz de rir com o sofrimento alheio e chorar com a felicidade do próximo. Não vivemos um momento diferente hoje, os irmãos concordam?
Hoje, infelizmente, muitas são as pessoas que choram diante da nossa felicidade, mas que dão risada da nossa dor. Então, num ambiente de desamor, esta mulher encontrou o amor incomparável de Jesus. Nós vivemos também rodeados por esse mesmo ambiente de frieza, mas podemos também experimentar desse mesmo amor que esta mulher experimentou. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse amor incomparável de Jesus gerou, promoveu 3 efeitos bombásticos na vida desta mulher. Esse amor, em primeiro lugar, é o amor que acolhe as nossas piores verdades e as transforma. Este amor, encarnado em Cristo Jesus, é o amor que acolhe aquilo que nós temos de pior e transforma o que nós temos de pior em experiências maravilhosas para as nossas vidas. Esta mulher, ela não chegou com máscaras, ela não chegou tentando convencer Jesus com os seus argumentos, com a sua lábia, ela não chegou sensualizando, ela não chegou com todo o seu poder de persuasão. A Bíblia nos afirma que esta mulher chegou com as suas verdades. E chorar neste texto significa pôr para fora em lágrimas um sentimento de dentro. Todo verdadeiro culto a Deus, ele deve promover um encontro de verdades, da minha e da sua verdade com a verdade do eterno. Não é possível cultuarmos a um Deus de verdade oferecendo um culto de mentira. Se não tomarmos cuidado quando saímos das nossas casas diariamente, vamos pendurando as nossas verdades em aparadores invisíveis de verdades, que geralmente ficam colocados em lugares que antecedem os nossos compromissos sociais. Então, antes de entrarmos na empresa, antes de fazermos uma visita para um cliente, quem sabe antes de visitarmos alguém conhecido, quem sabe antes de adentrarmos aqui nesse espaço, penduramos as nossas verdades nesse aparador invisível de verdades. E aqui sorrimos, cantamos, levantamos as nossas mãos. Quem sabe lá fora demonstramos toda uma força para as pessoas e só nós sabemos que todos esses sentimentos não são verdadeiros. Quando terminamos os nossos compromissos sociais ou mesmo culto, lá fora pegamos as nossas verdades de novo, as quais virão à tona quando colocarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro ali, neste momento, quando ninguém nos vê, as nossas verdades vêm à tona. O Evangelho, ele deve revelar quem nós somos, deve revelar quem Deus é e quem podemos ser neste Deus. Queridos, essa mulher, ela estava consciente de suas verdades. Ela não precisava do julgamento daqueles homens, da acusação daqueles religiosos que estavam à mesa para saber quem ela era. Tamanha era a consciência da sua fragilidade, dos seus pecados, que ela entrou muda e saiu calada. Ela não ousou sequer levantar o olhar, cruzar os olhos com Jesus, porque ela estava envergonhada, mas ao mesmo tempo ela foi acolhida num ambiente de amor. Todos os pecados daquela mulher passavam diante dela, naquele exato momento. Mas ela, pela graça de Deus, superou toda a acusação da sua própria consciência, do inferno inteiro, daqueles homens que lá estavam, porque recebera um amor, que é justamente esse amor incomparável de Jesus. E ao apresentar as suas piores verdades, esta mulher foi transformada, diz a palavra, ao ponto de Jesus despedi-la, dizendo: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
Jesus sequer reiterou uma fala que fazia parte do encerramento dos seus encontros com as pessoas. Ele não disse para essa mulher: filha, tua fé te salvou, vai e não peques mais. Ele tinha tamanha convicção da transformação que ele mesmo operara na vida daquela mulher, que ele simplesmente disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Não aceite as condenações que essas pessoas estão lançando sobre você. Quem é que tem paz? Quem é que tem a verdadeira paz? Senão aquele que foi justificado, regenerado, redimido pelo sangue de Jesus. Romanos 5 diz exatamente isso, que nós somos justificados mediante a fé. E é nesse fato que temos paz com Deus. Então esta mulher apresentou o que ela tinha de pior. Nós acostumamos a ouvir um discurso que diz: apresente a Deus o que você tem de melhor, traga os seus melhores sentimentos, traga as suas melhores performances, traga as suas melhores ofertas. E é verdade, porque Ele é digno. Ele não precisa, mas Ele merece. Ele é digno do nosso melhor. Aliás, só um Deus que aceita o que nós temos de pior pode merecer o nosso melhor. Não entregue o seu melhor para quem não aceita o seu pior. Quantas pessoas já foram humilhadas, destroçadas, porque entregaram aquilo que tinham de melhor para quem não conheceu o seu pior. Às vezes nós somos injustos com pessoas que caminham com a gente. Às vezes com a esposa, com o marido, com os pais. Às vezes pessoas que nos honraram, nos deram oportunidades. Às vezes somos injustos porque tais pessoas seguraram as pontas quando nós estávamos na pior. E aí a gente pega a nossa melhor fase e entrega para os outros. Isso é terrível. Meu irmão, valorize essa senhora que está do seu lado. Se hoje vocês vivem um bom momento, a responsabilidade também é dessa pessoa. Às vezes nós saímos de casa belos e formosos e entregamos o nosso melhor lá fora. E aqueles que estão ali com a gente, comendo prato de sal, não é? Aqueles que estão ali segurando, suportando, sendo suporte, muitas vezes ficam com as sobras. Quem é que é digno do seu melhor? É aquele que te aceita no seu pior. No seu pior. Qual é a sua verdade nessa noite, minha irmã? Qual é a sua verdade, meu irmão? É a incredulidade? É a ansiedade? É o medo? É o orgulho? Quem sabe a minha maior verdade são as minhas mais ocultas mentiras? Qual é a sua maior verdade? É o pânico? É o desejo de morte? Como é que você entrou aqui? Como nós entramos aqui? Como estamos? O que somos no dia de hoje? O que temos realmente? Por detrás das cortinas, como é que a nossa vida está acontecendo? Por pior que seja a sua verdade, meu irmão, você não sairá daqui transformado se essa verdade não ficar aqui no altar. Nós sairemos daqui com a graça de Deus daqui a pouco, mas essas verdades terríveis, esses bichos, essas misérias nossas ficarão aqui no altar de Deus. E precisarão ficar aqui, senão não haverá transformação. Entregue a Ele o que você tem de pior, as suas piores verdades. Quando a Bíblia se refere ao pecado desta mulher, diz que esta mulher, ela tinha um compromisso com o pecado, ela era intensa no pecado, ela era dedicada ao pecado. E ela então escancara diante de Jesus todos os seus pecados. E é ali que o culto, e foi ali que o culto desta mulher começou. Eu não sei por quais climas você já passou dentro dessa cerimônia aqui hoje, dentro desse culto. Quem sabe nesse exato momento que o Espírito Santo está pegando você aí, está dizendo: ei, quem você é? Eu sei quem você é de verdade. Coloque diante de mim as tuas piores verdades e você verá o que eu vou fazer com elas.
Esse Deus é maravilhoso. Mas além disso, a palavra do Senhor nos afirma que esse Jesus, que acolheu e transformou as piores verdades desta mulher, Ele honrou os seus melhores sentimentos. Ele não só sabe lidar com o nosso pior, mas Ele também sabe honrar e valorizar o nosso melhor. Nós é que não sabemos lidar nem com o pior e nem com o melhor. O nosso melhor não tem que ficar na nossa mão e muito menos nas mãos dos outros. Quem já teve os seus melhores sentimentos traídos, tripudiados, dificilmente se entrega num novo relacionamento. Quem já acreditou demais numa pessoa e a sua confiança foi usurpada, sua integridade de alguma forma foi desrespeitada, tal pessoa terá uma dificuldade enorme de se entregar plenamente no novo relacionamento, a não ser que o Espírito Santo traga um novo tempo, reformate, refaça. Sabe quando Deus reseta a nossa vida e começa de novo? E eu creio que é isso, minha irmã, que Deus tem para a tua vida nessa noite. É isso, meu irmão. Infelizmente, às vezes até dentro da igreja, nós vemos casais que permanecem juntos, mas não vivem um tempo novo. Coisas aconteceram, houve troca de farpas, de feridas, e quem sabe agora há um relacionamento de conveniência, de comodidade, mas não há entrega, não há confiança, não há cumplicidade. E a Bíblia nos afirma que esse Jesus, Ele então recebe essa mulher, uma mulher que chegou com a sua vida sentimental em cacos. Ela era uma prostituta, irmãos. Possivelmente um dos homens, ou quem sabe alguns que estavam à mesa ali com Jesus, já tinham se deitado com ela. Mas que essa mulher se sentiu tão acolhida, que ela apresentou as suas feridas abertas e por um milagre da presença de Jesus, ela já foi sendo curada naquele momento. E uma mulher que foi tão traída, tão massacrada pelos homens, agora ela está beijando os pés de Jesus, mas ela não beija com sensualidade, mas ela também não beija com confiança, ela também não beija por obrigação, ela não tem nojo de beijar, ela não faz porque simplesmente está ali e tem que fazer. A Bíblia diz que esse beijo é um beijo de afeição, aparece a palavra grega filéu, afeição. Talvez aquela mulher jamais tinha tocado num homem com a pureza com a qual ela tocou em Jesus. E ela então transcende todos os ritos. Um judeu, quando recebia um visitante, oferecia uma bacia com água fresca para lavar os pés do seu hóspede. Lhe dava um beijo no rosto, ungia a sua fronte. Essa mulher não conhecia esses ritos, mas ela não precisava conhecer. Muitas vezes os ritos mais atrapalham do que ajudam. Às vezes nós nos tornamos especialistas em religião e analfabetos em espiritualidade. Às vezes os rituais vão nos consumindo, eles acabam se tornando fins e não meios. E aí nós acabamos adorando o nosso jeito de adorar. E um beijo é só um beijo. E água fresca é só água fresca. Mas essa mulher, ela transcende, ela entrega o que tem de melhor, não só em relação às suas posses, ao vaso de alabastro, uma especiaria. Possivelmente isso seria um dos maiores dons e talentos e recursos que essa mulher tinha. Mas ela também oferece o melhor dos seus sentimentos. Ela não tem água na bacia, mas ela tem lágrimas. Ela não consegue acessar o rosto de Jesus, mas ela beija os pés. Ela não tem toalha, ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Esta mulher está sendo intensa, e é intensa, sabe por quê? Porque ela sente as suas misérias, porque ela sabe que foi muito perdoada. E Jesus olha para o fariseu e diz: Simão, você está aí sentado, estribado no seu próprio entendimento, no seu orgulho, na sua soberba religiosa, no seu tempo de igreja. Esta mulher chegou aqui, Simão, e ela ama intensamente, porque ela tem a consciência do tamanho perdão que recebeu.
Sabe, irmão, se nos falta esse toque afetuoso em Jesus, se nos falta esse desejo de estarmos aos seus pés contemplando a sua presença, se nos falta o espanto, se nos falta essa sensação de estarmos maravilhados diante dele, é porque muito possivelmente aquela dependência que marcou a nossa vida lá no início da conversão já não é mais a mesma hoje. Porque quem sabe hoje nós já nos julgamos não tão dependentes de Deus assim. A intensidade do amor depende da qualidade do perdão e da consciência desse perdão que recebeu. A qualidade do perdão de Deus, irmãos, ela é máxima, total, plena, mas muitas vezes nós perdemos a dimensão disso. O Senhor é digno daquilo que você tem de pior, de mais obscuro, mas Ele também é digno daquilo que você tem de melhor, dos seus mais belos sentimentos. Não tenha medo de entregar os seus mais belos sentimentos a Ele, porque Ele te ensinará a viver também um relacionamento onde a entrega volte a acontecer. Você crê nisso ou não? Eu quero encerrar essa palavra para nós orarmos. A Bíblia nos afirma que esta mulher, ela não só foi liberta das suas piores verdades, ela não só consagrou os seus melhores sentimentos, mas a Bíblia diz que esse amor incomparável de Jesus curou essa mulher das suas mais profundas enfermidades, das suas mais profundas dores. Esta mulher, ela chegou carregada de dores. Uma mulher que sempre segurou em suas próprias mãos os rótulos, que aceitou os seus rótulos. Uma mulher guerreira, uma mulher forte, mas que entendeu que o poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa força, mas é na nossa fraqueza. Essa mulher cansou de ser forte. Nessa noite eu espero que o Espírito Santo de Deus te convença a parar de ser forte na sua própria força. Deus não precisa da tua força tanto quanto quer usar a tua fraqueza. Não tenha medo das suas vulnerabilidades. Nós vivemos um momento onde nunca se viu tanta gente forte caindo, e a razão é muito simples. Justamente porque foi forte a vida inteira. Porque sempre disse: não, aqui não pica-pau, aqui é aroeira. Aqui enverga, mas não quebra. Pode mandar que aqui a costa é larga. Bate no peito e diz: aqui aguenta a pancada. Deus não precisa disso. Especialistas têm mostrado que pessoas que são para-raio de suas famílias, são colunas de suas famílias, estão se prostrando hoje, justamente porque sempre foram intocáveis. Essa mulher, nós não sabemos o nome dela, mas o texto diz que ela era pecadora. Havia um rótulo sobre essa mulher. Isso representava uma ferida aberta na alma dessa mulher. Irmãos, os rótulos são terríveis. Nós não deveríamos rotular as pessoas. Quando nós rotulamos as pessoas, nós condenamos essas mesmas pessoas a viverem a sua pior fase, a se depararem com a sua pior imagem. Nós lembramos essas pessoas daquilo que elas não querem ser lembradas. Interessante que a Bíblia diz que Deus se esquece dos pecados confessados, porque uma vez perdoados, acabou. Mas para apontar pecados dos outros, a nossa memória ela vai longe, irmãos. São rótulos que nós lançamos sobre as pessoas, e muitas vezes nós acabamos fazendo associações com o inimigo em atitudes assim. Eu não sei, quem sabe você entrou aqui com rótulos sobre a sua cabeça. Olha o pecador, olha a pecadora. Eu não sei qual é o rótulo que pesa sobre você, mas eu sei que esse Jesus, cujo amor é incomparável, Ele pode igualmente
libertar você desses rótulos e trazer cura para essas doenças todas. Meu irmão, sabe o que você tem que fazer, minha irmã? Pegue essas suas verdades e essas suas doenças e coloque nas mãos de quem tem autoridade para dar jeito. Enquanto você fica se culpando, às vezes eu vejo e tenho atendido pessoas, às vezes de dentro da igreja, que pensam em morrer, que estão numa tristeza profunda, e aí, para piorar a situação delas, elas se sentem culpadas por estarem se sentindo assim, segurando as suas verdades nas suas próprias mãos. Quantas atitudes nossas não representam isso? Às vezes até inconscientemente, o nosso egoísmo de não entregar as nossas verdades e as nossas doenças todas.